No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito penal, crimes contra a vida, peculiaridades no crime de homicídio, infanticídio, aborto e muito mais. As aulas são com o professor Anderson Costa. Fala, espectador! Voltando para a nossa aula e agora a gente vai meter bronca nos crimes contra a vida. Quando a gente fala em crimes contra a vida, gera muita discussão. Será que latrocínio é crime contra a vida? Será que lesão corporal seguida de morte é crime contra a vida? Será que esses crimes vão para o tribunal do júri? Hoje a gente vai bater um papo para desmistificar isso. Quando a gente fala de crimes dolosos contra a vida, é importante lembrar que o rol deles está previsto no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Diz o artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que são crimes dolosos contra a vida, ou seja, de competência do tribunal do júri, o homicídio doloso, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto nas suas variadas formas. Então é importante lembrar que o latrocínio, ele não é crime doloso contra a vida de competência do tribunal do júri. A lesão corporal seguida de morte, ela também não é crime doloso contra a vida de competência do tribunal do júri. Nós iremos bater um papo sobre a diferenciação desses crimes já. Mas é importante lembrar, pessoal, que esses crimes que a gente mencionou, que estão nesse rol, esses são de competência do tribunal do júri, seja na forma consumada, seja na forma tentada. E é importante lembrar também que vão para o júri os crimes que são conexos. O que são os crimes conexos? São aqueles que não são dolosos contra a vida, mas eles ocorrem no mesmo contexto de um crime doloso contra a vida. Imagine que um homem sequestra uma moça, mantém essa moça em cárcere privado, um belo dia ele estupra essa moça, e para ocultar o crime de estupro, ou seja, para que ninguém saiba que ele praticou o estupro, ele mata a moça. E depois de matar a moça, ele taca fogo no corpo, destruindo o cadáver. Observe que ele praticou aí o crime de sequestro e cárcere privado, estupro, homicídio e destruição de cadáver. Desses crimes, só o homicídio doloso é de competência do tribunal do júri. Mas a pergunta é, e os demais que aconteceram no contexto envolvendo o agressor e a vítima, eles também irão para o tribunal do júri? Resposta, sim, eles irão para o tribunal do júri, considerando aí que eles são crimes conexos, eles estão ligados àquele crime doloso contra a vida. Então, como a competência do júri é constitucional, o júri avoca, ele atrai os crimes dolosos que estão listados no artigo 74, parágrafo 1º, para serem julgados pelo tribunal do júri. Beleza? É relevante lembrar que o latrocínio, ele também tem dolo contra a vida. O agente que mata no latrocínio, ele mata com vontade, ele mata porque ele tem intenção de matar. Mas observe que o latrocínio, ele foi alçado à condição de crime contra o patrimônio. Lá nos termos do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, que é a segunda parte, nós temos o latrocínio. No latrocínio, o agente sai com a intenção de matar, de roubar. A intenção primordial dele é o patrimônio, mas para garantir o roubo, ele está disposto a matar. E ele pode, inclusive, matar antes de roubar, isso é latrocínio. Por isso que essa história de que latrocínio é roubo seguido de morte está errado. Não é, é mentira. O agente no latrocínio ele pode primeiro matar para depois roubar. É muito comum, por exemplo, o ladrão que vai roubar um carro, atire na vítima, mate a vítima, tire o corpo de dentro do veículo e leve o automóvel. Nesse sentido, o crime é latrocínio. Ele praticou o crime de homicídio objetivando matar a vítima. Então, objetivando ali roubar o carro da vítima. Observe que nesse sentido, nessa perspectiva, por questão de política criminal, o latrocínio ele não foi enquadrado como crime doloso contra a vida. Ele não vai para o tribunal do júri, ele vai para a vara criminal. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, pessoal, não há que se falar em competência do tribunal do júri para julgar o crime de latrocínio. Assim, quando eu falo da lesão corporal seguida de morte, a lesão corporal seguida de morte é o que a gente fala de crime pré-ter-doloso. O artigo 19 do Código Penal diz que quando o agente inicia um crime dolosamente,
mas o resultado acontece sem que ele queira, de forma culposa, ele responde pelo crime pré-ter-doloso, que é o dolo no antecedente com a culpa no consequente. Observe que eu estou numa briga de rua. O meu objetivo é dar um soco no meu inimigo, é dar um soco no meu desafeto. Só que a força do meu soco é tão grande que ele perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça no meio-fio e morre em decorrência de um traumatismo craniano. A pergunta é, eu ao dar um soco queria matá-lo? De jeito nenhum, eu queria lesioná-lo. A morte foi desejada por mim? Não. Eu assumi esse risco? Não. Eu não queria matá-lo. Eu não entendi a morte como consequência, mas ela aconteceu. Há um desdobramento da minha ação dolosa. O soco no rosto gerou a queda da vítima, que ocasionou a sua morte. Nesse caso, existe uma lesão seguida de morte, diferente do latrocínio, em que a morte pode acontecer antes do roubo. Então, o latrocínio, ele é um crime qualificado pela morte, ele não é um roubo seguido de morte. Já a lesão corporal seguida de morte, sim, é uma lesão seguida de morte, porque ela é um crime pré-ter-doloso. O estupro com resultado morte, da mesma forma. No estupro com resultado morte, o agressor ele quer estuprar a vítima, ele não quer matá-la. Só que em decorrência das agressões, ele acaba matando a vítima. Observe que a vítima reage, ele asfixia a vítima para que ela desmaie e ele possa praticar a conjunção carnal, só que ele emprega tanta força na esganadura da vítima que ele acaba matando aquela vítima sem a intenção de matá-la. O objetivo dele era estuprá-la, mas ele acaba matando sem querer. Ele vai responder por estupro com resultado morte. Nesse caso, ele também não vai para o tribunal do júri, ele vai para a vara criminal. Todos os crimes pré-ter-dolosos ou qualificados pela morte, eles não são de competência do júri, exatamente porque eles foram ou qualificados pelo resultado morte por questão de política criminal, eles não são dolosos contra a vida, não foram alçados a essa categoria, como, por exemplo, o latrocínio, a extorsão, mediante sequestro com resultado morte. Nós temos lá o parágrafo 3º do artigo 159, que tem inclusive a maior pena do Código Penal. O crime da extorsão mediante sequestro com resultado morte é 24 a 30 anos. O latrocínio, 20 a 30 anos. Apesar de haver esse resultado morte, observe que eles não vão para o júri. No júri, eu tenho um rol que está previsto no Código de Processo Penal. Então, quando falamos dos crimes dolosos contra a vida, nós temos essa peculiaridade. Ok, pessoal? E trazendo essa peculiaridade para deixar claro que latrocínio, lesão corporal seguida de morte, estupro com resultado morte, entre outros, não são de competência do júri, essa foi a intenção do legislador. Cabe asseverar ainda uma outra peculiaridade sobre o latrocínio que muita gente tem dúvida. Apesar dele ser um crime patrimonial, ele se consuma com a morte, súmula 610 do STF. É isso que o STF entende sobre a questão do latrocínio. O que vai gerar a consumação do crime é a morte da vítima ou de outra pessoa envolvida naquele contexto. Não só da vítima vai gerar o latrocínio. Observe que eu posso roubar a vítima e no ato da fuga alguém tenta me impedir e eu mato essa pessoa. Isso é latrocínio, tá? Então, o latrocínio é quando há morte no contexto de um roubo, seja matando para roubar, seja matando para assegurar um roubo que acabou de ser praticado. Então, nessa perspectiva, eu tenho latrocínio que admite tentativa. Quando que a tentativa do latrocínio é permitida, é viabilizada pelo direito? Quando o agente pratica os atos executórios visando matar e ele não consegue matar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda que ele leve o patrimônio e não consiga matar, ele responde por tentativa de latrocínio, tendo como norte a súmula 610 do STF. Então, é possível a tentativa de latrocínio? Sim, é possível, quando a morte não acontece. O norte que vai guiar a consumação desse crime é a morte, seja da vítima ou seja de um terceiro envolvido naquele contexto. Perfeito? Então, voltando, é importante ainda lembrar, pessoal, a seguinte situação. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, ela traz os princípios que regem os crimes que são de competência do Tribunal do Júri. Nós temos ali a soberania dos vereditos, nós temos ali a questão
da soberania, né, dos vereditos aliada à plenitude de defesa, o sigilo das votações e a competência privativa para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quando a gente fala da soberania dos vereditos, por exemplo, eu estou falando que o júri tem a soberania para julgar e o juiz de direito não pode intervir nesse julgamento ao ponto de a decisão do júri não ser acatada. A decisão do júri se sobrepõe à decisão do juiz de direito. Ele está ali para presidir o julgamento, não para julgar. Quem julga é o júri na segunda fase. Então, nesse sentido, o júri é soberano. E é soberano ao ponto de que um recurso, por exemplo, de suas decisões, não permite que o tribunal modifique essa decisão. Ela não pode ser alterada. Diferente do que acontece no rito comum, por exemplo, quando uma pessoa é condenada, o tribunal pode reformar a decisão e absolver, o tribunal pode reformar a decisão e desclassificar o crime. No rito do júri não pode, exatamente pela soberania. Além disso, nós temos a plenitude de defesa. Quando eu falo no rito comum, eu estou falando da ampla defesa, ou seja, eu posso usar todos os meios de prova em direito admitidos, visto que o juiz ele vai ter que o quê? Justificar e motivar a sua decisão. Já o júri, ele julga com a livre convicção íntima. Então, o júri pode julgar de acordo com preceitos religiosos, apesar do Estado ser laico? Sim, ele pode. O júri pode julgar de acordo com valores que são típicos daquela comunidade? Sim, ele pode. Observe que, num caso criminal que é levado para um juiz da vara criminal, eu não posso levar um pastor, eu não posso levar um padre para falar de exorcismo, para falar de posse demoníaca e o juiz utilizar isso como fator absolutório. Até porque o juiz precisa motivar e fundamentar a sua decisão. E num Estado laico, apesar dessa prova não ser proibida, os meios admitidos em direito não trazem essa previsão. Já no júri, nada impede que eu leve em plenário um pastor, um padre, para usar preceitos religiosos e convencer o júri, através da religião, de que meu cliente não cometeu um crime. Por quê? Porque esse meio de prova, como eu disse, ele não é proibido. Então, no júri, eu posso usar tudo que não é proibido de forma plena. Eu não posso usar provas ilícitas. Eu não posso, por exemplo, requerer que seja utilizado o detector de mentiras, porque essa prova ela não é permitida no direito. Então, nesse caso, eu não posso usar provas proibidas e provas ilícitas, que são aquelas que contrariam o ordenamento jurídico. Mas eu posso usar as provas que o direito não restringe. Apesar dele não trazer de forma clara que são permitidas, elas podem ser utilizadas pela plenitude da defesa, ok? E nós temos o sigilo das votações. O júri, quando julga, ele, por maioria, o juiz, quando abre os votos, ele não abre os demais, para exatamente não expor o voto de todos os jurados. Então, por maioria, se chegou em 4-0, lembrando que o conselho de sentença é formado por 7 jurados, que são pessoas do povo. Então, eles julgam através de cédulas, sim ou não. O juiz faz perguntas, essas perguntas são chamadas de quesitos, e os jurados respondem sim ou não, entregando uma cédula e descartando a outra. O juiz, ao abrir, ele vai responder a pergunta, como, por exemplo, houve o crime de homicídio? 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim. Chegou em 4, ele não abre os outros 3, para manter o sigilo das votações. Só tem uma hipótese em que o juiz vai ter que abrir os 7 votos. É quando há empate, 3-3, e aí o último é o voto de Minerva. Neste caso, ele abre os 7 votos para todos terem conhecimento de como foi a votação. Mas, no geral, o sigilo das votações demonstra que, quando chegar no 4º voto, se for unânime, se for por maioria, os outros 3 a gente não tem conhecimento, eles ficam sigilosos. E o jurado julga sem colocar o seu nome, ele não se apresenta, ele simplesmente coloca a cédula na urna, dizendo para o oficial de justiça que aquela cédula que ele colocou é o voto dele. Mas como ela está misturada a outras cédulas, não dá para saber qual jurado colocou aquela cédula. É mantido o máximo sigilo nessas votações. E o jurado, como eu disse, ele vota com a livre convicção íntima, ele não motiva, ele não justifica o voto dele. Ele simplesmente diz sim ou não, através de uma cédula, porque o jurado sequer ele pode mencionar, ele não pode falar no momento do julgamento por que e como ele está votando. Isso, inclusive, seria uma causa para anular o júri, visto que o jurado julga com a livre convicção íntima e não motivada. Beleza?
Então, pessoal, entrando especificamente nos crimes dolosos contra a vida, nós batemos um papo sobre a parte genérica e agora a gente vai falar especificamente dos crimes dolosos contra a vida. O primeiro deles é o homicídio. Quando eu falo em homicídio, o artigo 121, ele traz o tipo penal matar alguém. Esse alguém é pessoa humana nascida de mulher e, como diz Mirabete, ainda que tenha aparência monstruosa. Nós sabemos que pessoas podem nascer com determinadas anomalias, com deficiências que retiram inclusive o aspecto humano. Nós temos aí na Índia, principalmente, situações em que pessoas nascem com muitas mutações. E no direito brasileiro, ainda que haja esse tipo de mutação, a pessoa não pode ser morta. Aqui não é permitida a eugenia, não se permite matar por conta de uma deficiência, por conta de uma mutação. Então, se a pessoa nasceu de mulher e ela respirou, ela nasceu com vida. A morte para o direito, nos termos do artigo 3º da Lei de Doação de Órgãos, ela é trazida com a cessação definitiva das atividades cerebrais, das funções cerebrais. Então, a morte cerebral é o que determina a consumação do crime de homicídio no ordenamento jurídico e que determina a morte, seja ela provocada, seja ela natural. Então, o homicídio, pessoal, ele é dividido em homicídio simples, que é o caput, matar alguém, e esse alguém tem que ser pessoa humana nascida viva. Como é que a gente tem a prova da vida? Através da respiração. Existem exames e o mais comum é a dosimasia hidrostática de Galeno. Pega o pulmão, coloca, se o pulmão boiar é porque ele tinha ar, respirou, nasceu com vida. Se o pulmão afundar é porque não houve vida, então não tem como eu matar aquilo que está morto. Observe que a mulher acabou de parir uma criança e eu, objetivando ficar com herança e não querendo que aquela criança seja herdeira, eu mato aquela criança. Se ficar comprovado por um exame pericial que aquela criança nasceu morta, eu não posso responder por homicídio. Crime impossível, impropriedade do objeto. O bebê nasceu sem vida, não tem vida para ser eliminada. Não tem como matar alguém se aquele alguém já nasceu morto. Então, nessa perspectiva, eu não respondo por homicídio porque a minha conduta é vista como atípica aos olhos do direito, nos termos lá do artigo 415, inciso 3 do Código de Processo Penal. Numa possível ação penal, deva eu ser absolvido, considerando que o fato não é trazido como crime pela legislação brasileira, ok? Então, matar alguém pressupõe existir vida humana extrauterina. A vida humana extrauterina é o objeto jurídico do crime de homicídio. E a pessoa alvejada, a pessoa a quem se destina a ação homicida, é o objeto material. Então, pode ser um bebê, pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com deficiência, sem deficiência. Basta que a pessoa seja viva, tenha nascida de mulher e seja humana. Não há o crime de homicídio ao matar um animal. Nós temos crimes previstos na legislação de maus tratos e atentar contra a vida de animal, mas isso não caracteriza o homicídio que vai levar o agente a ser julgado pelo tribunal do júri. Ok? Quando eu falo do caput do artigo 121, que é a cabeça, matar alguém, preceito primário, pena, reclusão de 6 a 20 anos, preceito secundário. Eu estou falando do chamado homicídio simples. Simples por quê? Porque ele não tem um modo de execução que exceda os meios normais de matar e não há uma motivação que torne aquele crime mais grave. A gente vai falar daqui a pouco do homicídio qualificado, que é um outro tipo de homicídio, ou pelo meio de execução, ou por uma circunstância, ou pela motivação que o transforma num crime mais grave. E mais grave por quê? Porque o homicídio, quando eu falo em 6 a 20 anos, eu estou falando de um crime que não é hediondo. O homicídio simples previsto no caput, ele não é hediondo. Além de não ser hediondo, ele é afiançável por não ser hediondo, ele é crime afiançável. O regime inicial de cumprimento pela pena mínima 6 anos comporta o regime semiaberto, tá? Então, nós estamos falando de um crime cujo agente basta cumprir 1/6 da sua pena para progressão, nos termos do artigo 112 da LEP, exatamente por ele não ser crime hediondo. Já quando eu falo do homicídio qualificado, que eu estou falando do parágrafo 2º do artigo 121, a pena é reclusão de 12 a 30. Esse crime é hediondo, ele não é afiançável.
O agente, para progredir de regime, tem que cumprir no mínimo 2/5 da sua pena se primário, 3/5 se for reincidente. No livramento condicional, ele tem que cumprir mais de 2/3 da sua pena. E se ele for reincidente no crime doloso contra a vida, por exemplo, no homicídio qualificado, ele não tem direito ao livramento condicional. Então, o homicídio qualificado é muito mais grave. Ele é um crime que tem muitas peculiaridades e retira muitos benefícios do réu, exatamente pela gravidade dele, por ser enquadrado como crime hediondo. Beleza? Além disso, o que é importante mencionar, pessoal? O homicídio, ele é permeado pelo chamado animus necandi, também chamado de animus occidendi, que é quando a gente quer matar, ele quer tirar a vida de outra pessoa. Cabe mencionar que quando a gente quer matar alguém, mas ele não consegue chegar ao resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responde pela tentativa. Contudo, se ele dá início a um crime de homicídio e vai embora e larga a execução, nós temos a tentativa abandonada, também chamada de desistência voluntária. Não responde o agente pela tentativa, ele responde só pelos atos já praticados, conforme o artigo 15 do Código Penal. Agora, quando o agente termina a execução, mas ele pratica a chamada ação salvadora, ele salva a vítima e evita o resultado, nós temos aí o arrependimento eficaz, que também afasta a tentativa. O agente responde só pelos atos já praticados, certamente uma lesão corporal, que pode ser de natureza leve, grave ou gravíssima, a depender do que acontecer nos termos do artigo 129 caput, parágrafo 1º e 2º lá do Código Penal. Por exemplo, se a vítima teve risco de vida, se a vítima ficou com debilidade no braço, debilidade na perna, ela perdeu parte da visão em decorrência daquele disparo, se era uma mulher que acabou tendo o bebê, acelerou o parto, essa lesão é grave. Agora, se a vítima perdeu a visão, se ela perdeu o braço, se a mulher perdeu o bebê, aí a lesão é gravíssima, em decorrência do parágrafo 2º do artigo 129. A diferença entre uma e outra é que a pena na lesão grave é reclusão de 1 a 5, admite suspensão condicional do processo, e na gravíssima é 2 a 8, perde a suspensão condicional do processo e, consequentemente, é uma pena mais grave. Ok? Cabe esclarecer, pessoal, que a partir do caput nós temos o parágrafo 1º no artigo 121. E quando a gente fala do parágrafo 1º, nós estamos falando do homicídio privilegiado, que é uma causa especial de redução de pena. O agente que pratica o homicídio por relevante valor social, relevante valor moral, ou dominado por injusta provocação da vítima e ele acaba sendo dominado por violenta emoção, lembrando que aí a questão do logo em seguida, né? Quando a gente lê lá o parágrafo 1º, ele fala estar dominado por violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. O agente ele tem a sua pena reduzida de 1 a 2/3. O que é o relevante valor social? É matar, por exemplo, um traficante que está causando pânico social naquela comunidade. Eu mato por conta de um relevante valor que a sociedade tem em decorrência daquele fato. Relevante valor moral. Eu mato por questão de que um cara estuprou a minha filha. Eu mato pela questão de que alguém sequestrou e matou meu filho. Então, é por aquela questão moral, né? Eu mato uma pessoa que está sofrendo muito e me pediu ajuda para morrer, a chamada eutanásia. A eutanásia, até pela lei de exposição de motivos do Código Penal, é uma forma de homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, é o chamado homicídio piedoso. E quando eu falo em dominado por violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, eu estou dizendo que aquele domínio são aqueles 5 segundos que eu perdi. Sabe quando a gente faz aquela burrada e fala, meu Deus, se eu tivesse pensado mais 5 segundos eu não faria isso? Exatamente. É aquela vítima que me provocou de uma forma injusta e aquilo me gerou aquela explosão e eu perdi a minha racionalidade. E naquele momento eu matei a vítima. Lembrando que quando a gente fala em domínio de violenta emoção, não é influência. Influência é uma atenuante lá do artigo 65. O domínio é uma causa de diminuição de pena
lá do parágrafo 1º do artigo 121. Anderson, qual que é a diferença? A atenuante, ela não pode diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Ela é aplicada na segunda fase da dosimetria. A súmula 231 do STJ não permite que o juiz diminua a pena se a pena já está em 6. Ou se é um homicídio de 12 anos, esteja já em 12, não pode. Agora, quando eu falo em domínio de violenta emoção, logo em seguida em justa provocação, aí sim o juiz pode reduzir abaixo. Isso quer dizer que uma pessoa pode pegar menos de 6 anos quando ela praticar um homicídio? Pode. Se ela praticar o crime motivada por relevante valor moral, social ou dominada por relevante, domínio de relevante sentimento ali pela injusta provocação da vítima, lembrando que isso tem que ser logo em seguida. É papum, foi, vai, é na hora. Eu não posso, por exemplo, ser provocado injustamente, ir para minha cama, chorar, premeditar como eu vou matar a vítima, voltar e atirar nela. Não pode. Aí isso, inclusive, pode ser uma qualificadora, tá? Nesse caso, observe que eu estou discutindo com a vítima e a vítima, naquele momento, cospe no meu rosto, naquele momento ela me dá um soco, ela me joga no chão, ela pratica um ato que me torna dominado por violenta emoção. E logo em seguida eu reajo e mato a vítima. Nesse sentido, nós podemos avocar o privilégio. O privilégio, ele tem a expressão logo em seguida, então é quase que imediatamente. Já a violenta emoção, o domínio de relevante valor moral ou relevante valor social, ele não avoca esse prazo. Então, quando uma pessoa mata por relevante valor moral, é a motivação que pouco importa o tempo. Observe que a filha de um rapaz foi estuprada e morta. O estuprador sumiu. Anos depois, o rapaz está de cara a cara com o estuprador e ele vai e mata o estuprador. Por qual motivo ele matou? Por aquilo que aconteceu no passado. Então, quando eu falo em relevante valor moral e social, não há o lapso temporal trazido pela lei. Mas quando eu falo de domínio de violenta emoção logo em seguida, esse logo em seguida é relação de quase que imediatividade. Beleza? Pessoal, ainda é importante lembrar no homicídio que o parágrafo 2º, ele traz a forma qualificada do crime. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um crime muito mais grave. O homicídio simples, como eu falei, ele não é hediondo, ele é afiançável. O livramento condicional basta que o agente cumpra mais de 1/3 da sua pena. O reincidente em homicídio não qualificado, que não é hediondo, ele cumpre mais de metade da sua pena, mas ele tem ainda assim direito ao livramento condicional. Então, eu tenho um crime que, em tese, é muito mais brando do que o homicídio qualificado. O homicídio qualificado é crime hediondo, inafiançável. O agente que é reincidente em crime hediondo, ele não tem direito ao livramento condicional. Ainda, para ter direito à progressão de regime é 2/5 ou 3/5 se ele for primário ou reincidente. Então, nós temos várias peculiaridades que tornam o crime mais grave. Sem contar que a pena é reclusão de 12 a 30. Ou seja, o regime inicialmente será o fechado, considerando que a pena é superior a 8 anos. Tá? Quando que o homicídio é qualificado? Nós temos aqui a seguinte situação. Quando o agente age motivado por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que seria o motivo torpe? Pagar para matar, matar para receber com recompensa, matar para ficar com o cargo da pessoa, matar para ficar com herança, matar a pessoa porque você quer a casa dela, porque você quer o cargo dela, porque você inveja a pessoa. Então, a torpeza está relacionada à repugnância, ao egoísmo, à parte, como é que eu posso dizer, egocentrista do ser humano. Eu matei porque eu não suporto a vida daquela pessoa. Eu matei porque eu quero que aquela pessoa suma do mapa. Eu matei porque eu queria viver a vida daquela pessoa e eu não posso. Então, nesse sentido, a torpeza está ligada ao lado egoísta, ao lado sombrio do ser humano. Como é que pode alguém matar o próprio filho? Como é que pode matar o pai, matar a mãe para ficar com a herança? Então, isso seria o motivo torpe, tá? E aí nós entramos na seguinte situação. A teoria monista do direito penal, ela diz que o agente que pratica um crime junto com o outro, em tese, responde na medida da culpabilidade. Então, duas pessoas que se unem em torno de um determinado crime, elas compartilham aquela intenção. Então, elas vão responder pelo mesmo crime, Eu, por exemplo, sou mandante de um homicídio, estou pagando alguém para matar os meus pais para eu ficar com a herança. E a herança que eu receber, eu vou utilizar a parte dela para pagar o homicida.
Então, nesse caso, por ser o mandante, eu estou pagando recompensa. O assassino, por estar recebendo, nós estamos comungando a mesma intenção. Os dois responderão por homicídio qualificado por motivo torpe, certo? A motivação ali é dos dois. Mas observe que os tribunais superiores, eles têm uma peculiaridade bastante interessante. Observe que o estuprador matou a filha de um rapaz após estuprá-la. E aquilo devassou aquela família. E esse rapaz, anos depois, descobre onde esse estuprador está, paga um assassino de aluguel para tirar a vida daquele estuprador. Neste caso, aplica-se a teoria monista, ou seja, o pai responde por homicídio torpe pela paga e o assassino responde por homicídio torpe pela promessa de recompensa? A resposta é não. Por quê? Porque a motivação daquele pai é o relevante valor moral. A vida da filha devassou, né? A morte da filha, a vida da filha que foi levada, devassou aquela família. Por amor à filha, pela dignidade sexual dela que foi violentada de forma absurda, aquele pai acabou tomando aquela medida. Ele não precisa sujar as próprias mãos para demonstrar o relevante valor moral. Então, os tribunais superiores têm entendimento no sentido de que, nesse sentido, há uma quebra da teoria monista. O pai responde por homicídio por relevante valor moral, lembrando que ou é relevante ou é torpe, uma coisa não pode ser junto com a outra, tá? Então a motivação do agente ou ela é torpe, repugnante, asquerosa, ou é relevante valor moral. E os tribunais entendem que nesse caso, apesar dele ter pago o assassino mercenário, ele responde por relevante valor moral e o assassino responde por homicídio qualificado por motivo torpe. Não interessa o porquê ele está matando, ele quer receber, ok? Então, naquele caso, matar por dinheiro, colocar a vida humana abaixo do dinheiro, é considerado torpe para os tribunais, para a doutrina e para a própria legislação. Beleza, pessoal? Quando a gente continua ainda analisando o 121, parágrafo 2º, nós temos o inciso 2, que traz como segunda qualificadora o motivo fútil. Fútil é aquilo que é pequeno, é vil, é desproporcional. É uma pessoa me dar uma ombrada e eu matar a pessoa por isso? É eu dar bom dia a pessoa não me cumprimentar e eu matar a pessoa por isso? É eu pedir algo para a pessoa emprestada, a pessoa se recusar a emprestar, eu vou lá e mato a pessoa por isso? A pessoa me emprestou um dinheiro, eu pedi de volta, ela disse que não ia dar, eu vou lá e mato a pessoa por isso. Então, nesse sentido, nós temos a futilidade. A diferença da futilidade para a torpeza está na questão da proporcionalidade do ato. O fútil é aquilo que é pequeno, é desproporcional, que não justifica a prática do homicídio. Lembrando que tanto o torpe quanto o fútil são motivações. E por serem motivações, elas não podem ser relevantes. Ou elas são torpes ou fúteis, ou é relevante valor moral, ou é relevante valor social, ou é domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima. Então a provocação da vítima é tão injusta que deixou o autor dominado por violenta emoção. Isso não pode ser torpe e também não pode ser fútil. Ou é uma coisa ou é outra. Beleza? Então nós temos aqui qualificadoras que são de ordem subjetiva. Quando a gente vem para o inciso 3, nós estamos falando de meio de execução. O agente matou por meio cruel, por tortura, por meio que fez a vítima sofrer, né? Asfixia, tortura, veneno, fogo, afogamento, explosivo. Então aqui eu tenho forma de execução, quando o meio é insidioso ou quando o meio é cruel. Aqui é importante, pessoal, fazer algumas observações. Por exemplo, o agente que quer torturar a vítima e sem querer acaba matando, ele não responde por homicídio qualificado pela tortura. Ele responde por tortura com resultado morte. Ele não vem para o tribunal do júri, ele vai para a vara criminal responder por tortura com resultado morte, crime previsto na Lei 9455, que é uma lei extravagante. A tortura é um crime equiparado a hediondo e o homicídio qualificado é crime hediondo, tá? Então, nesse sentido, o agente que quer torturar, mas sem querer mata a vítima, ele responde por um crime pré-terdoloso. Ele não vai para o tribunal do júri, ele vai para a vara criminal. E é importante observar que o meio insidioso é aquele meio camuflado. A vítima, ela está sendo morta sem saber. Observe que a pessoa envenenou a comida e está oferecendo o jantar para que a vítima coma.
e ela está comendo e o autor está vendo que o veneno vai começar a fazer efeito para matar a vítima. Já o meio cruel é aquele que mostra o lado perverso do ser humano, que retira do ser humano qualquer questão de empatia. Você faz a vítima sofrer além do necessário para morrer ou implorar para ficar viva. Então é quando você vai matar a vítima carbonizada ou matar a vítima mediante tortura fazendo-a gritar, sofrer muito. Então, neste caso, eu tenho a crueldade. Observe que a crueldade é meio de execução. Eu posso matar o estuprador da minha filha jogando fogo nele. Então aqui eu tenho um meio de execução que é qualificado, mas eu tenho uma motivação que é privilegiada. Neste caso, existe a figura do homicídio qualificado privilegiado. Ele existe quando? Quando a qualificadora é de ordem objetiva, meio de execução. E a motivação é privilegiada, relevante valor moral, relevante valor social ou por domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. A mesma coisa acontece no inciso 4, quando o agente age por dissimulação, traição, emboscada ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima. Eu posso ficar de tocaia e esperar o estuprador da minha filha passar para dar o bote e matá-lo. Nesse caso, eu matei sem que ele esperasse. Eu o peguei no momento em que ele estava distraído. Então, aquele momento ali pode configurar um meio que impossibilitou a defesa da vítima. Mas eu matei por quê? Porque ele estuprou minha filha ano passado. Então, aqui também eu posso ter um homicídio qualificado pelo meio de execução, que é uma qualificadora objetiva, mas eu posso ter o privilégio, que é a motivação do parágrafo 1º. E nesse sentido, pessoal, esse crime não é hediondo. Quando eu tenho uma qualificadora de ordem objetiva aliado ao privilégio, eu tenho o chamado homicídio privilegiado qualificado. E neste caso o crime não é hediondo, porque ele não está previsto no rol taxativo de crimes hediondos, tá? Então é possível o homicídio qualificado abraçar uma privilegiadora? Sim, desde que a qualificadora seja de meio de execução. Ela não pode ser de motivo. Joia? Quando eu vou para o inciso 5, eu estou falando da qualificadora também que envolve uma motivação. O agente mata para garantir a execução, a impunidade, a ocultação ou a vantagem de outro crime. Observe que, por exemplo, o agente mata o frentista do posto para poder descobrir onde é que ficam, porque eles estavam praticando um estupro, o frentista veio e aí, para continuar a execução do crime, eles matam o frentista para que ele não impeça o estupro de acontecer. Tinha uma moça lá no posto que estava sendo estuprada, o frentista viu e aí, para garantir a execução desse crime, eles foram e mataram o frentista. Ou mata-se a pessoa para garantir a impunidade ou a ocultação de um crime. Queima de arquivo, para não permitir que aquela pessoa fale sobre a existência daquele crime ou para aquele crime não ser descoberto por ninguém, a vítima, além de ser morta, né, por conta dessa motivação do agente, nós temos aí uma qualificadora do homicídio. E para garantir a vantagem, observe que duas pessoas roubam um posto de gasolina ou um banco, tiram 500 mil e decidem que elas vão dividir 250 para cada um. Aí um deles vai e mata o comparsa para ficar com os 500 mil só para ele. Então ele matou por quê? Para ficar com todo o dinheiro. Observe que eu estou perguntando aqui o porquê e não como. Se eu pergunto por quê, é porque essa qualificadora é de ordem subjetiva. E a qualificadora de ordem subjetiva, ela repudia o privilégio. Então não há como existir o homicídio qualificado pelo inciso 5 e privilegiado pelo parágrafo 1º. O que me leva a crer que o homicídio qualificado pelo inciso 1, pelo inciso 2 e pelo inciso 5 sempre serão hediondas. Sempre serão homicídios só qualificados. Nunca poderão ser homicídios qualificados privilegiados. Ok? Quando eu falo do inciso 6, eu estou falando do famoso feminicídio. A qualificadora do feminicídio, que não é matar mulher, mas matar mulher por questões relacionadas ao sexo feminino. E o próprio parágrafo 2º-A explica o que são questões relacionadas ao sexo feminino. Matar em situação de violência doméstica e familiar ou matar por menosprezo à condição de mulher. Então,
o marido mata a esposa porque ela pediu divórcio. Ou o marido mata a ex-mulher porque ela adquiriu um novo relacionamento e ele não aceita. Então aqui eu tenho a questão da violência doméstica e familiar. Ou o cara mata a mulher simplesmente porque ela se recusou a manter relação sexual com ele. O cara mata a mulher porque ele não aceita que aquela mulher seja melhor que ele no ambiente de trabalho. Ele acha que a mulher é um sexo abaixo do homem. A mulher passa a ganhar mais que ele. Ele vai lá e mata essa mulher. Então, nesse sentido, nós temos o feminicídio. O feminicídio, lembrando, pessoal, não é matar mulher. Matar mulher é fenicídio. O feminicídio, que é a qualificadora no homicídio, se dá por matar a mulher por questões do sexo feminino, tá? Então, nesse sentido, se eu faço, por exemplo, uma chacina, entro num ambiente e mato diversas pessoas, e entre essas pessoas existem mulheres, eu não vou responder por feminicídio por ter matado essas mulheres, considerando que a minha intenção, o meu objetivo ali, não foi matar mulheres por condições do sexo feminino, foi matar pessoas, tá? O STJ tem um posicionamento de que o feminicídio, ele é uma circunstância. Então, por exemplo, o marido que mata a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ele vai responder por feminicídio. Mas ele matou essa mulher por uma motivação, qual? Ela não queria mais estar casada com ele. Então, isso é motivo torpe. Ele matou a esposa para ficar com a herança. Ele matou a esposa porque ele não aceitava que ela se relacionasse com a sua família. Ele era egoísta ao ponto de mantê-la só para si. Então, além de ser feminicídio, ele também pode responder por motivo torpe, tá? Então, o STJ tem um entendimento de que o feminicídio constitui uma circunstância que qualifica o crime. Não necessariamente será o motivo. Joia? E, por fim, nós temos o último inciso, que é o 7, que é o homicídio funcional. Matar policial, matar agente da segurança pública, agente penitenciário, qualquer integrante, né, do sistema prisional, do sistema de segurança pública, esculpido lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. E matar só o policial? Não. Matar o policial ou parente consanguíneo até o 3º grau, ou matar cônjuge ou companheiro desse policial. Mas matar porque ele é policial? Sim. O agente mata sabendo que ele é policial e mata por isso, ou mata em decorrência da atividade dele enquanto policial. Observe que se o agente está num barzinho, discute com uma pessoa e mata essa pessoa por ela ser uma pessoa, sem ser por conta do cargo, por conta da função que ele exerce, não é homicídio funcional. Ah, mas matou um policial. É a mesma coisa do feminicídio, não é matar a mulher. É matar o policial por conta dele ser policial ou no exercício da função de policial. Então, essa peculiaridade, ela precisa entrar na esfera de conhecimento do agente. Então, o policial, anos atrás, prendeu o meu irmão. O meu irmão está cumprindo pena até hoje por conta do que esse policial fez. Eu vou lá e mato esse policial. Ou eu vou lá e mato o filho desse policial para mostrar para esse policial o que ele fez com o meu irmão. Então, nesse sentido, sim, integra a qualificadora do homicídio funcional. Tá, pessoal? Então, observe que aqui também eu tenho uma questão circunstancial. E lembrando que essas qualificadoras transformam o homicídio num crime hediondo, exatamente por ele ser um crime qualificado. Joia? E lá no rol de crimes hediondos nós temos o homicídio qualificado como crime hediondo. E aí é importante ainda trazer algumas perspectivas. Só o homicídio qualificado é crime hediondo? Não. O homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio também é crime hediondo. Nós temos aí uma causa de aumento de pena do parágrafo 6º, que diz que a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente pratica o crime em atividade típica de milícia privada ou em atividade típica de grupo de extermínio. A milícia privada, pessoal, ela não se enquadra para fins de crime hediondo. A lei não trouxe essa previsão. Mas a atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente, sim, é crime hediondo, tá? Então, observe que praticar homicídio em atividade típica de grupo de extermínio não está nas qualificadoras do parágrafo 2º. Ela não é uma qualificadora, ela é uma causa de aumento de pena, mas ela transforma o homicídio em crime
hediondo, beleza? E é importante ainda trazer algumas observações. O homicídio, ele pode ser culposo, nos termos do parágrafo 3º. E esse homicídio culposo, ele não é doloso contra a vida, ele não vai para o júri, ele vai para a vara criminal. E o parágrafo 3º, vinculado ao parágrafo 5º, admite o que a gente chama de perdão judicial. O juiz, dependendo das circunstâncias do homicídio, se ele entender que as circunstâncias, as consequências foram tão graves para o autor que a pena se torne ineficaz, ele pode deixar de aplicá-la, concedendo perdão judicial. Então, observe que, por exemplo, a mãe ela vai dar banho no bebê. E aí ela põe o bebê com a cabeça embaixo para lavar o rosto. Só que ela não percebe que a criança está se afogando. E aí, imprudentemente, ela deixa a criança mais tempo do que a criança suportaria embaixo da água. Quando ela levanta a criança faleceu. Ela praticou um homicídio culposo, ela entra em desespero. O pai que vai levar a criança para a escola esquece a criança dormindo na cadeirinha de trás e vai direto para o trabalho. Ele esquece a criança no banco de trás. Por negligência, a criança fica ali o dia inteiro e vai a óbito porque ela pega aquela insolação do dia todo. Neste caso, o juiz, percebendo o sofrimento daquele pai e daquela mãe, ele pode deixar de aplicar a pena concedendo o chamado perdão judicial. Perdão judicial só cabe em crime culposo. Em crime doloso, em hipótese nenhuma. Ficou claro isso, gente? E é importante lembrar que o perdão judicial está no parágrafo 5º do artigo 121, mas nós temos uma outra hipótese de homicídio culposo, prevista lá no artigo 302 da Lei 9.503, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Observe que o homicídio culposo do Código Penal tem como pena detenção de 1 a 3 anos. 1 ano comporta suspensão condicional do processo. Agora, quando eu vou para o Código de Trânsito, a pena passa a ser 2 a 4 anos. Nesse caso, não há mais a questão da suspensão condicional do processo. E aí, o que é importante lembrar? Não há previsão de perdão judicial no Código de Trânsito, mas eu posso puxar o instituto do perdão judicial lá do Código Penal e aplicar no Código de Trânsito? Posso. É a chamada analogia in bonam parte. Então, eu posso sim aplicar um instituto que está lá na parte geral, na lei especial, porque ela vai ser usada para beneficiar o réu. É possível, ok? Há de se lembrar ainda, pessoal, que o Código de Trânsito ele traz no parágrafo 3º do artigo 302 uma qualificadora nova. É o homicídio culposo qualificado, quando a gente bebe e mata alguém atropelada, né, na direção de veículo automotor. Nesse caso, a pena é reclusão de 5 a 8 anos. Nós temos uma pena bastante grave para um crime culposo. Inclusive, por se ter uma pena mínima de 5 anos, não é possível converter essa pena em restritiva de direito. Porque o artigo 44 do Código Penal, para converter a pena em restritiva de direito, ele exige que a condenação não ultrapasse os 4 anos. Então, nós temos aí uma forma qualificada que afasta esse benefício e torna o crime culposo bem mais grave. É importante lembrar que no Código de Trânsito não se admite a suspensão condicional do processo, visto que a pena mínima é 2 anos. Já no Código Penal, admite-se, considerando que a pena mínima é 1 ano. E no parágrafo 4º do artigo 121, nós temos causas de aumento de pena no homicídio doloso e no homicídio culposo. No homicídio doloso, por exemplo, a pena é aumentada em 1/3 se o agente pratica crime contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. E no homicídio culposo, se o agente foge para escapar do flagrante, se ele age com imperícia naquela prática daquele homicídio, ou se ele não para prestar socorro e diminuir os danos que ele causou à vítima. Então, a vítima está agonizando, prestes a morrer, e ele, sem nenhum sentimento por aquela vítima, vai embora e larga a vítima ali à beira, ao relento, jogada no asfalto. Após atropelar a vítima, por exemplo, ou após praticar um ato em que a vítima estava ali sofrendo e ele não praticou nenhum ato para minorar os danos que ele causou. Então, no parágrafo 4º, eu tenho causa de aumento no homicídio doloso, que é um critério etário, e no homicídio culposo, que é quando a gente foge para escapar do flagrante, não diminui as consequências do ato, ou quando ele age por imperícia. Beleza? Já o feminicídio, lá no parágrafo 7º-A, ele tem causas de aumento de pena específicas do feminicídio. Por exemplo,
matar a mulher em situação de violência doméstica ou familiar por menosprezo à condição de mulher, sendo a vítima menor de 14 anos ou maior de 60, ou matar a vítima grávida, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou matar a vítima na presença física ou virtual de ascendente ou descendente. Nesse caso, a pena é aumentada de 1/3 até metade. É uma causa gravosa no feminicídio. Então, observe que a causa de aumento ela pode levar a pena acima do máximo legal. Se o feminicídio é uma qualificadora que permite que o homicídio tenha pena de 12 a 30 anos, se o agente pegar o máximo de 30 anos e ainda houver uma causa de aumento no feminicídio, a pena dele pode chegar a 45, porque a pena no feminicídio pode ser aumentada de 1/3 a metade, caso praticada numa dessas circunstâncias, tá? Matar vítima menor de 14 anos ou maior de 60, matar na frente dos pais ou dos filhos, matar a vítima grávida ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou matar em descumprimento de medida protetiva de urgência fixada pelo juiz. Então, houve pedido de medida protetiva de afastamento do agressor. Ele foi lá e descumpriu a medida e matou. Além de responder pelo feminicídio, a pena dele pode ser aumentada de 1/3 até a metade pelo descumprimento daquela protetiva. Beleza, pessoal? E algumas outras considerações a serem feitas no crime de homicídio. É importante lembrar no homicídio que quando 2 pessoas se juntam para praticar o crime, elas respondem em concurso de agentes. Então, eu respondo pela qualificadora, o agente também, se a gente praticou meio cruel juntos e a gente decidiu por esse meio cruel juntos, tá? Eu me juntei a uma pessoa para matar, ele está com a arma, eu segurei a vítima, ele atirou, ele é autor, eu sou coautor. Os 2 respondem em concurso de agentes. Joia? Só que existem alguns institutos interessantes no homicídio, como, por exemplo, a autoria colateral e a autoria incerta. A autoria colateral, ela se dá da seguinte forma. A está num canto, B está no outro canto. Ambos não se comunicaram, ambos não sabem um da intenção do outro. Ambos atiram ao mesmo tempo na vítima. Só que o projetil de A acerta a vítima e lhe tira a vida. O projetil de B chega posteriormente, no momento em que a vítima havia falecido pelo tiro de A. Nesse sentido, observe que não há concurso de agentes, porque eles não se uniram para matar a vítima juntos. Se eles tivessem combinado, pouco importa quem matou a vítima primeiro. Os 2 responderiam um concurso de agentes pelo crime de homicídio. Mas como a bala de A chegou primeiro e a de B chegou depois, qual será a responsabilidade penal a ser imputada a cada um? Gente, como a bala de A chegou primeiro e matou, ele responde por homicídio consumado. Quando B atirou, a vítima estava viva. Ele deu o tiro, a bala estava em seu percurso, e quando chegou a vítima já estava morta. Ele conseguiu matar a vítima? Não. Por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. A matou primeiro. Nesse sentido, B responde por tentativa de homicídio. Nós temos aqui a chamada autoria colateral. Colateral porque eles não uniram desígnios, um conseguiu o resultado primeiro, antes do outro. Então, nesse caso, um responde por homicídio consumado, o outro por tentativa de homicídio. Agora, ambos atiram ao mesmo tempo. A vítima é morta por um projetil de 38. O laudo cadavérico, juntamente com o exame pericial, denotam que não há como precisar quem matou a vítima, se foi o tiro de A ou o tiro de B. Nós temos aqui a figura da autoria incerta. Quando há a figura da autoria incerta, como é que fica a imputação a cada um? Quem deu causa responde pelo resultado. Foi A? Não, pode ter sido B. Foi B? Não, pode ter sido A. Não se sabe ao certo quem foi, então ambos respondem pela tentativa de homicídio. Indúbio, nesse caso, pro réu. Beneficia-se os 2, tá? Quando há inconclusividade no laudo, não se consegue apurar quem matou primeiro, ambos são agraciados pela tentativa. E se A atirou, matou a vítima e B atirou logo em seguida, quando a vítima já estava morta? Neste caso, A responde por homicídio consumado e B responde por nada, visto a figura do crime impossível. Quando ele deu o tiro, a vítima já estava morta. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de impropriedade do objeto, nos termos do artigo 17 do Código Penal. Então, não se pune sequer a tentativa, quando, por impropriedade do objeto, não se pode consumar o delito.
Beleza, meu povo? Então, nesse sentido, essas são algumas peculiaridades do crime de homicídio, que é um crime não transeunte. O que isso quer dizer? Ele deixa vestígio a ser apurado por laudo pericial. Quando o crime deixa vestígio e não é apurado por laudo pericial, isso pode ser uma nulidade do artigo 564, inciso 2, inciso 3, a linha B. É nulidade no processo quando o crime deixar vestígio e o laudo não for produzido. E o artigo 158 do CPP diz que, nos crimes que deixam vestígio, a falta do laudo pericial não pode ser suprida sequer pela confissão do acusado. Beleza, pessoal? Feitas essas considerações, vamos rapidinho para o quiz? É possível a existência do homicídio qualificado privilegiado quando coexiste o privilégio e o motivo torpe? Jamais. O motivo torpe é uma qualificadora de ordem subjetiva, então ela não pode ser agregada ao privilégio. O motivo fútil? Também não. Sempre que eu perguntar por que você matou, eu matei por herança, motivo torpe. Por que você matou? Eu matei porque ele me deu uma ombrada, motivo fútil. Essas duas qualificadoras são de ordem subjetiva, são motivações, então elas repelem o privilégio. O meio cruel, eu pergunto por que você matou? Não, eu pergunto como você matou. Eu matei o estuprador da minha filha jogando fogo nele. Então, nesse sentido, a qualificadora aqui é de ordem objetiva. É possível coexistir o privilégio com uma qualificadora de ordem objetiva. Então, a resposta correta seria a letra C. A garantia da ocultação de um crime também não seria uma forma de execução, mas um motivo. Você matou por quê? Para garantir a ocultação de um crime. Então, aqui também eu teria uma qualificadora de ordem subjetiva que não se abraça ao privilégio. E o homicídio qualificado privilegiado existe quando a qualificadora é de ordem objetiva e a privilegiadora é de relevante valor social, moral ou domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Então, letra C é a resposta correta. Então, a gente fica por aqui, te aguardo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.